Faça-se a luz. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo. As estruturas muito próximas do céu. Mas céu e estruturas jamais se fundem. Todas as manhãs, crianças saem de casa sem inquietação. Está tudo perto. As piores condições materiais são excelentes. Os bosques são claros ou escuros. Nunca se vai dormir. Os vidros e as telas cobrem as coisas sobre nós. E nós nos mantemos em movimento constante, para que não haja confusão. Não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, mas subia dela um vapor que regava toda a sua superfície. E eu acho que a minha temperatura vai ficar assim, subindo e descendo, porque horas eu fico com tremor, horas eu fico com calor. A senhora disse que está com calor? Que, minha filha? Calor. É, minha filha, eu tenho uma doença do calor. Ela repete isso desde que chegou aqui. Mas não tem nada não. Foi algo que começou há anos atrás. Já não lembro mais de mim sem a raiva do corpo. E você, minha filha? Eu o quê? O que sabe da própria temperatura? Você não tem vontade de sentir o vento lá fora? A senhora não vai me convencer a te levar lá pra fora. Eu tenho que mostrar os peitos pro céu. Mais tarde eu volto com seu remédio. Já disse que não preciso de remédio. Descansa, dona Vitória. A gente quer ficar na asa da mãe. Criança, indefesa, incapaz de se atingir por fagulhas, fatias de mundo. Nada falta quando se mora com os pais. Minto. Nada falta quando se mora com pais dentro de uma circunstância favorável para que não te falte nada. Nada falta quando se tem avós dentro de uma circunstância favorável para que nada falte a seus pais. E eles cresçam, então, com uma vantagem para estar dentro de uma circunstância favorável para que não te falte nada. Quando se olha o mundo de cabeça para baixo, isso fica difícil de engolir. A roda gira, direita, esquerda, torta, escancarando no mundo da falta centenas de necessidades. Os que são engolidos pela roda, renegados, maus por natureza, indignos de aprovação. Aqueles que não necessariamente têm avós de cabelos brancos, que lhes acolham e contem histórias. Nem digam que eles são os maiores amores da vida deles, os melhores seres humanos que já pisaram na face da terra. Receber um chocolate de alguém que se ama é um privilégio. É fácil se esquecer disso. No mundo da falta, centenas de privilégios de alguém que nem sequer olha para o lado, que dirá para baixo quando passa na rua. Minha avó me ensinou que um pão vale R$1 milhão. 1 milhão de pães, assim, 1 milhão de vezes isso. 1 milhão de 1000 pequenas
mais coisas encerradas dentro do ser infinito que finito se percebe. E olha para as 1 milhão de coisas ao lado, mas se esquece das 1 milhão de coisas do outro. Se os nossos avós pudessem fazer diferente, estaríamos aqui? Um dia me tornarei minha avó. Gostaria que o poder disso tivesse dizer no infinito de agora. Eu não conheci o bandido. Eu conheci o meu filho. Ele tinha bom senso. Se foi bandido é porque tinha que ser. Se ele tomou, porque não teve quem desse. Não era de graça, não. Ele batendo carteira pelo centro disseram: quem pariu Mateus que o embale? E eu digo: embale também quem gozou dentro. Meu filho pichou o muro da cidade. Pichou: um dia eu vou ser alguém, serei alguém. Não lembro. Eu achei tão feio. Sujo demais pichar a cidade. Mas deve ter sido lindo quando ele subiu aquele viaduto. Deve ter sido lindo. O meu filho lá em cima. O dono do mundo é ele. Ele no topo da cidade. Ninguém mais alto que ele. Só Deus. Que Deus o tenha. Se não tiver, que me devolva. O meu filho queria ser alguém, mas não foi nada nessa terra além de meu filho. A senhora passou por muita coisa. Quando eu era menina, meus sapatos nunca serviam. Vivia cheia de bolhas nos calcanhares. Você acha que meus pés eram grandes demais ou sapatos é que eram pequenos? Depois disso, a vida inteira foi assim. Entende? Acho que não. Minha filha, o que querem é que sempre reforcemos os sapatos que não cabem, porque senão ficamos com os nossos pés intactos. E então não tem mais salvação. Pois bem, quiseram me colocar sapatos de ferro para que meu arco não tocasse o chão. É que a gente vive no império da lógica, entende? Pela lógica, meu filho foi tomado. Mas foi também pela lógica que ele achou que ia ser alguém. Ué, alguém que existe, logicamente não vai ser alguém? Mas logicamente, por ser ele, não vai ser. Claro que não vai ser. Mas ele pensava que sim. É claro que pensava. Eu acho que a senhora confunde as coisas. Alguém que não tem arcos nos pés, pela lógica, não pode usar sapatos para pés arqueados. Mas também, pela lógica, sapatos para pés arqueados precisam ser colocados em pés sem arco. Nem que para isso precisemos arquear esses pés. E ai de quem não quiser. E assim o mundo gira. Eu nunca precisei arquear os meus pés para que eles coubessem nos meus sapatos. Você também achou que nunca precisou ir lá para fora mostrar os peitos. O império da lógica. Tudo parece calmo, tirando a gritaria lá fora. E eu ainda visto as mesmas meias com os meus mesmos pés. O homem, esse sonhador definitivo, cada dia mais desgostoso com o seu destino, as guerras, o nada, sobreveio a tarde e depois a manhã.
Falta tinta pra mim. A senhora me pediu para trocar os estoques de tinta essa manhã. Ah, sim. Pois bem, falta tinta mesmo assim. A azul ou a lilás? Alguma outra que não essas duas. A minha neta era igualzinha a você. Quem? Minha neta. A senhora nunca havia mencionado uma neta? Ela era assim como você no formato do nariz. No formato do nariz? Gozado, né? Duas pessoas com o mesmo formato de nariz. E assim é que é. Dona Vitória, Que, minha filha? me conta um pouco mais. Minha neta só viu uma vez. Filha do meu filho. Assim, pequenininha. Me olhava através daquela foto. Com os olhos arregalados. Um olho do pai e o outro da mãe. Mas o espírito, através dos olhos. O espírito era da avó. Então, só a viu assim, por foto? De longe. E seu filho? Depois de tudo, só soube dele porque vi. Seu nome tava bem assim. Bandido. Mas que bandido não era o nome do meu filho. E além do mais, algumas pessoas são mais bandidas que outras nessa vida. Mas não é a gente que escolhe qual vai viver ou não. Antes disso, eu vivi num outro canto. Com seu filho? Mais pequenininho, isso foi antes. Antes do quê? Do que, minha filha? Sim, antes do quê? Era a dança das mãos. Eu pintava. Dança A dança das mãos. O olhar olhar azul como o mar. Em algum canto. Longe. Longe. Não aqui. Homem, mulher. Palavras que não entendo. Embolação só. É isso? É aquilo? Ela corre, ele pula. Já chega! Burra! Ele disse. Algo assim. Burra. Ela só quer mostrar sua dança. Mostra esses dedos! A dança das mãos. E agora ele vai. Pra cima. Só falo porque já sei. Tão despretensioso. Braços e mãos e linhas e tapas. Tão dançante. Gira, gira, espera. Mais uma vez por ele. Não tem mais volta. Tapas e braços e mãos e giros. Tão despretensioso, tão fácil. Dedos de tinta. Ela entra. Acrobata. Tenta um equilíbrio. Ela sai. Ela se vai. Não vai embora. Ele disse para não ir embora? Por quê? Estou aqui. Perguntas sempre foram perigosas. Não se aproxime. Vire essa atitude para lá. Música. Atmosfera. Outro clima. Ele só observa. Ela começou a ceder. Um olhar triste é um chamado. Ninguém ouve. E seu braço dói. E o filho ao lado. A solidão num dia tão claro. E de repente ela percebeu, olhando o filho, que ela é vento. Ela dela mesma. Dança do ar. Dança da terra. Sozinha. A senhora quer tomar o seu remédio agora? Hoje não, minha filha. Hoje eu quero lembrar. Lento. Rápido. Isso foi antes. Mais pequenininho. Do que, minha filha?
Hoje eu sonhei com ele. Seu filho? Eu sentada na varanda de casa. O que é engraçado porque eu nunca tive varanda. Mas ali estava eu, na varanda de casa. De longe tinha um vulto. Um vento rápido, bonito. Tinha cheiro de gente, sabe? De movimento. Me parecia muito com a vida mesmo. Aí o vulto virava ele. Eu sabia que era ele. Ele corria muito, muito. Você tem medo da morte? Eu sempre tive medo da morte. Pavor até. Eu achava intragável. Quando criança eu não conseguia engolir nenhum tipo de comprimido que me dessem. E a minha mãe berrava comigo, pedindo pelo amor de Deus que eu tentasse, porque não tinha como um Tilenol funcionar sendo mastigado ou completamente desmembrado antes de atingir a goela. Eu acho que eu não engolia nada porque eu nunca engoli a morte. Sabe? Faz sentido, dona Vitória. Todo mundo achava tão fácil, tão inquestionável. Eu achava a morte inconveniente, absurda. E decidiu ser enfermeira? Minha filha, deixa eu te contar uma coisa. Nossas bisavós deitaram-se com um homem para fazer o mundo porque não tinham medo. Não tenho medo de homem. Se tivesse, não dormia com um. Eu não tinha mesmo. Nunca teve. Minha avó dizia desde cedo ao meu pai: eu que te botei no mundo. Se quiser, eu mesma te tiro dele. Se precisar tirar, eu mesma tiro. Do que você tem medo? Da morte. Isso você já me disse. Não me venha com respostas prontas. Disso eu já sei. De mim? Pois bem, sobreviveu a tarde, depois a manhã, e você está aqui. O início, o meio. É como uma dor que não se sente. E aí um dia você acorda no meio da noite e você sente a sua perna doendo e você percebe que alguma coisa está para mudando. separar o dia da noite. Você é algumas horas mais velha do que você era algumas horas atrás. Pouco a pouco lhe falta razões para viver. É a vida acontecendo. Polui, Você não sabe o que são uma certas multidão coisas de até que elas seres aconteçam. Um dia, olha lá, toda a multidão você é de seres filha. vivos que enchem No a outro, terra. mãe. E aí você entende como a vida é. E você Enche tenta esse levar, ar do tentando mar. acreditar que você já é grande o suficiente, que você já sabe de tudo. Mas não cospem. Ah, ignorância adolescente de se Fique claro de sentir onde vem o fogo. invencível. Dos arranha-céus, das armas. Você tem que dos lidar com homens, isso. Das balas dos homens, dos Pelos ferros nossos filhos, e edifícios. Sobreviver à tarde e depois amanhã. por nós. Animais domésticos, répteis e animais selvagens. E eu nem sei se o que eu comi hoje de manhã é o suficiente para me manter alimentada pro resto do dia. Os bichos tomaram uma Você dimensão acha que é forte, imensa. mas você tá aprendendo. A vida toda. Sobreviver à tarde e depois amanhã. A vida é curta. Eu acho que a minha filha vai ser igual a mim. Toda a erva que dá semente sobre a terra Eu acho que isso me e assusta. todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente. Poeira sobe, eu sinto algo molhar a minha cara. Só se lhe permite atuar segundo as leis de uma utilidade arbitrária. Estado constante de raiva. Não se descobrirá aí, sob pretexto algum, a sua salvação. Por ela, tentar ser melhor. E tudo segue, gravado em pele e geme. Por mim. Uma filha! Que beleza! No começo era eu e Deus, e todas as coisas que a Ele pertencem. Aí eu desci do ônibus. E aí era eu, meu sapato moleca, uma saia, uma meia 3/4 e uma velha senhora. E 3/4 para mim é muita coisa, porque eu sempre dividi quarto com meus irmãos em casa de 2 quartos. 5 pessoas.
Aí a velha senhora me disse para não atravessar. Mas eu já não ia. Só precisava de uma confirmação. Ele, do lado da calçada dele. Eu na minha. Atrás da gente tudo acontecia com naturalidade. E o mundo parecia insistir em ser mundo, mesmo quando eu precisava que ele parasse. Então eu parei. Olhei para frente. Não queria olhar para ele. Olhei de esguelha. Eu nunca fui de vomitar na rua. Em viagem eu era a única que não vomitava no carro. Mas ali eu queria vomitar. E não no sentido de sentir náusea. Eu queria por vontade própria vomitar. Por causa daquele cara. Por causa daquela cara dele e dos movimentos que ele fazia. Eu não saberia imitar esses movimentos. E se soubesse, não imitaria. Por causa do olho dele. Do jeito que ele olhava. Eu queria vomitar todos os xingamentos que eu tinha aprendido nesses 17 anos de vida. Mas eu só fiquei. E ela do meu lado, a senhora. Eu não sei exatamente o que passava na cabeça dela, ou o que ela achava que poderia fazer contra ele, caso ele viesse de fato me atacar. Escolhi mal as palavras. Quem ataca é bicho, e quem fez isso era homem. Eu não sei o que aquela senhoria faria contra ele. Se ela fosse brigar, ela não tinha tamanho para isso. Se ela fosse brigar, ela não tinha força para isso. Se ela fosse brigar, ela não tinha idade para isso. Foi aí que eu lembrei da minha avó. Não foi de nenhuma das várias histórias de briga dela, não. Foi de quando ela disse que não tinha medo de homem. Eu não tenho medo de homem. Se eu tivesse medo de homem, não dormia com um. E era eu, Deus, aquela velha senhora, a minha saia no meio da coxa, que no momento levava toda a culpa da situação. Minhas meias 3/4 e meu sapato moleca. O olhar dele era aquele. As modas são as mesmas que sempre foram. E eles não amam as mulheres. A senhora disse que morava ali na frente. Me mandou seguir para o outro lado e me chamou de minha filha. Atravessou a rua, parou a mão assim no portão da casa dela, do ladinho de onde ele estava. E falou para mim, do alto das suas sandálias ortopédicas: "Pode ir que eu tô te olhando." E eu fui, sem olhar para trás. Para ele. Mas eu fui pensando: um dia eu vou voltar, filho da puta. E você vai se arrepender de ter me olhado assim. Quer dizer, filho da puta não, né? Mas um dia eu vou voltar. E você vai se arrepender de ter olhado assim pra mim. Eu acho que talvez tenha me perdido na história. Não era minha intenção explicitar a raiva que eu senti desse homem. Raiva essa que carrego comigo até hoje. Mas era pensar na senhora. Tenho pensado muito nela quando procuro minha avó. Talvez fosse ela, a minha avó. Talvez eu não tenha sido capaz de reconhecê-la. Talvez ela nem tenha existido. Talvez a minha mente tenha fabricado aquela senhora ali para que eu me sentisse acompanhada de alguém. Eu nunca mais a vi. Mas gostaria de saber das coisas que ela sabe. E ter sua coragem. Não ouvi seu nome porque ela não me disse. E não conversamos nada além das poucas frases que ela me falou ali. Mas tinha algo no jeito que ela me olhava. Algo que em silêncio me dizia: comprarei todas as suas brigas, mesmo não tendo tamanho para isso.
olha que eu não tenho varanda. Mas lá estava eu, sentada na varanda de casa. Dona Vitória, remédio? Dona Vitória, a senhora nem pintou hoje? Cheio de gente, movimento, sabe? Parecia muito com a vida mesmo. No vulto. Parecendo com ele, rápido, bonito. Aí eu voltei. Lembra que você mesma disse? Pra acabar só mesmo pintando um pouquinho cada dia. Vamos. Vamos aonde? Vamos buscá-la. A senhora tá falando de quem? Vamos lá pra fora. Dona Vitória, a gente não pode. Abrir o roupão pro céu. Dona Vitória, A lua. não adianta. Vamos buscá-la. Mas quem é ela? A senhora tava com febre essa manhã. Ah, doença do calor. Como que quer ir lá pra fora? Tem que descansar. Existem ocasiões em que é preciso simplesmente obedecer aos quereres de uma velha. Então, bem ali, diante de Deus, só eu e ela, com os sapatos acabados, sem meias, cabelos desgrenhados e roupas de hospital. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu consigo distinguir falsidade da verdade a 1000 metros de distância. Dona Vitória! Dona Vitória! Engraçado. Eu sabia que você viria. Desculpa a demora. Eu estive te procurando, mas não sabia por onde começar. Pelo início? Começa pelo início, então. Onde está seu pai? Ele morreu. Você sabe disso. Às vezes eu esqueço. Ela anda um pouco confusa. Não ando, não. Eu ando muito bem. E com os meus próprios pés. Isso não é bom? Eles me permitem correr. Não é isso que uma criança deve fazer? A senhora não é mais uma criança. Era o que ele fazia. Corria muito. Eu ouvi dizer. Você corre também? Eu tenho um problema nos pés. Não consigo correr certo. Corre como, então? Inclinando para a lateral. Isso é possível? Parece que sim. É a febre? Eu jurava que ele estava aqui. Ela tem sonhado com o filho. Às vezes jura que ele corre até ela. E tem cura? Voltar ao início. Ele bateu de cabeça quando muito moço. 10 meses apenas. Ele sempre foi de fazer arte. Eles disseram que ele não seria capaz de andar ou falar a partir daí. Ela levou uma mão à cabeça e com a outra esfregou o lado do peito, onde geralmente fica o coração de um ser humano que está bem. Mas ali não estava tudo bem. Então ela cuspiu o coração na mesa mesmo. Vomitou o choro entalado e depois limpou a bagunça que fez. Seria feio sujar assim o escritório do médico. 10 meses. O filho nasceu bonito e saudável. Era tão bonito o bebê. Todo mundo dizia, todo mundo falava. Tão bonito esse bebê. Como assim não seria capaz de andar? Então ela correu.
o mais rápido que pôde. Ela tinha 21, e quando você tem 21 anos e um filho em perigo, você corre como um peixe nada. Subiu o morro no primeiro amanhecer de cada dia para buscar o primeiro leite de égua. Nem o potro seria amamentado antes do filho dela. Entregou a vida do bebê a Xangô e pediu por favor que faça andar, faça falar e faça-se a luz. E buscava leite, todo dia, leite de égua, no primeiro amanhecer, coisa que só ela seria capaz de fazer por ele, e ia, todo santo dia, e ela tinha fé. E para quem tem fé, todo dia é santo e domingo tem carré. E meu filho vai correr, jogar bola, meu filho vai falar inglês. Era assim sua oração. O menino se arrastou quando não pôde andar, berrou quando não podia falar, se atrasou. Mas um dia assim, levantou, de supetão. Disse que nunca mais viveria de joelhos e até hoje, onde ele passa, dizem que tem um caboclo enorme do seu lado, para proteger. Disseram que ele não seria capaz de levantar, mas sua mãe lhe deu a vida 2 vezes. Ela sempre foi teimosa e o menino andou. Ele fala e joga bola. E canta bonito, vó. Olha como canta bonito o filhinho a quem tu deu a voz. E se pudéssemos reconstruir o mundo? Minha avó, que hoje já se esquece das coisas, é aquele tipo de mulher exuberante. É palavra soprada com força no pé do ouvido, impondo altivez por onde passa. É mulher que não se deixa morrer por pouca coisa que, falando alto e robusta, canta para quem estiver a beleza da vida. Seus esquecimentos são do agora. Coisas poucas que passam e não ficam. Não permanecem no ser vó. Ser vó é ser mundo. E assim, o mundo. Coisas muitas que passam. Muitas palavras. 7 bilhões. 503 milhões. 828.180 habitantes. 3 bilhões. 724 milhões. 333 mil. 532 mulheres. 1 bilhão. 475 milhões. 660.284 de avós. Talvez mais. Muitas coisas passam. Muitas coisas grandes que não são pequenas, e muitas das pequenas tornando-se grandes por tão pouco. Se ser vó é ser mundo, não é compreensível esquecer? Ser vó é ser mundo. Sapiências de 80 anos vividos, mais 400.000 anos de histórias humanas. Ser mãe de uma mulher. Mãe de uma mulher que é mãe de uma mulher.
mãe de uma mulher que é mãe de uma mulher que se tornou mãe. Minha avó não se esquece quem é. As avós sabem. Se somos nós que reconstruiremos o mundo, olhemos nossas avós. Carregar consigo o saber que são as velhas da família, as velhas com quem se convive, as velhas de qualquer idade. Eu e você também. Avancemos. Não estaquemos em tempos pouco progressos. Palavras que já não querem dizer o que o mundo é. Se somos nós que reconstruiremos o mundo, coloquemos nossos corpos em grito, descabelo e danças que dancem os íntimos nossos. Que dancem o que é o mundo. Que dancem e só. Se somos nós que reconstruiremos o mundo, consideremos palavra de vó tão sábia que nos cabe como flecha acesa no peito. Desalinho cativante, exuberância que se faz sentir, olhos que já não lembram, bicolores e bonitos. Bonita é minha avó. Se pudesse reconstruir o mundo, faria exatamente tudo igual até aqui, só para que ela pudesse existir. Do contrário, quem sabe? Uma borboleta batendo as asas do outro lado do mundo faz ventar onde estamos. No lugar ou no tempo, quem sabe? O futuro é nosso. O daqui para frente é página em branco. Faça-se a luz. Assim, reconstruiremos o mundo. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. Apple Watches, cadernetas, aviões. Nem todas as palavras do mundo foram descobertas. Tintas, paletas, jornais, coisas que andam sobre rodas. Tento me lembrar das coisas que não dei a você. Fortes pancadas de chuva. Eu pari o mundo. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Desculpa. Eu não me fiz entender. Eu que pari o mundo. Agora vejo como ele está. Coberto pelas coisas que chovem do céu. Cavalos e espadas e uma balança na mão. A fome, a peste, as feras. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. A destruição total. E o que fiz? Com as minhas próprias mãos. Se o mundo é o meu filho, e o meu filho é muito feio, eu, na minha posição de mãe, eu, mãe de filho feio, guardo o direito de lhe tirar a vida. A destruição total, o apocalipse, tudo acabou. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Eu sou Alfa e Ômega, a primeira e a última, começo e fim. Só na imaginação reside a salvação, e esse é o recomeço. O homem se torna um ser vivente e aqui seguimos de pé. Imaginação, querida, que sobretudo amo em ti é não perdoares. Faça-se a luz. Ainda há muitas coisas a descobrir. Neste verão, as rosas são azuis, a madeira é de vidro. Viver e deixar viver é que são soluções imaginárias. Abram as portas e saiam de casa. A água, a luz, o desassossego e o não conformismo. Temos tudo o que precisamos para começar de novo. A existência está em outro lugar. Venha cá. Minha flor favorita é a buganvília. Eu não sei como ela é, mas pelo nome me parece magnífica.